Você já percebeu que a maior parte das guerras que você enfrenta não acontece do lado de fora, mas dentro da sua cabeça? É curioso. O mundo pode estar em silêncio, mas a mente continua gritando. Você pode estar sentado em paz, sem ninguém te ofendendo, e ainda assim sentir raiva, medo ou ansiedade, como se estivesse no meio de uma tempestade. É por isso que os filósofos estoicos diziam que o verdadeiro campo de batalha não é o mundo, é a mente. Enquanto muitos tentam controlar as pessoas, os acontecimentos, o destino, o estoico busca controlar o que realmente pode, a forma como reage a tudo isso. A vida vai continuar te testando. Vai ter alguém que te irrita sem motivo, vai ter o imprevisto que quebra seus planos, vai ter a notícia que bagunça suas expectativas. Mas o que destrói não é o fato em si, é a interpretação que você dá a ele. Sêneca dizia: não é o peso das circunstâncias que nos quebra, mas a forma como o carregamos. Pense nisso. Duas pessoas podem passar pela mesma situação, e uma delas desaba enquanto a outra cresce. O que muda? A mente. A maneira como você decide enxergar o que acontece é o que determina se aquilo vai te fortalecer ou te destruir. O problema é que muitas vezes a nossa mente age como um inimigo disfarçado. Ela cria histórias, exagera perigos, revive o passado e imagina o pior futuro possível, tudo em poucos segundos. Você começa o dia calmo e termina esgotado, sem perceber que não foi o mundo que te cansou. Foi o turbilhão de pensamentos dentro de você. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em seu diário: hoje enfrentarei pessoas ingratas, arrogantes, invejosas, traiçoeiras, mas nenhuma delas pode me ferir, porque eu posso escolher não me tornar como elas. Essa é a essência do estoicismo. O poder de não ser dominado pelo caos alheio. A mente, quando está indisciplinada, transforma qualquer pequeno desconforto em catástrofe. Um comentário vira uma ofensa. Uma demora vira rejeição. Um erro vira fracasso eterno. E é aí que a vida se torna um fardo, não porque o mundo é cruel, mas porque a mente é desorganizada. Os estoicos entendiam isso como ninguém. Eles treinavam a mente todos os dias, como um guerreiro treina o corpo. Acordavam já prontos para o inesperado, sabendo que não podem controlar o destino, mas podem controlar a si mesmos. E é por isso que eles permaneciam calmos em meio à tragédia, serenos na perda e firmes na dor. Agora, pare por um momento e pense: quantos dias da sua vida você perdeu lutando contra algo que só existia dentro da sua cabeça? Quantas vezes você reviveu conversas antigas, criando respostas que nunca precisavam ser dadas? Quantas noites você passou ensaiando preocupações que nunca se tornaram realidade? Essas batalhas mentais drenam energia, roubam a paz e te afastam daquilo que realmente importa. A mente descontrolada é como um cavalo selvagem. Se você não assume as rédeas, ela te arrasta para qualquer direção. Mas quando você aprende a conduzi-la, ela se torna sua maior aliada. Sêneca também dizia que quem é escravo das emoções será sempre escravo dos outros. Isso significa que, se você perde o controle por causa das ações alheias, está entregando o poder sobre si. Cada vez que alguém te irrita e você explode, você deu permissão para que te dominem. Cada vez que uma situação sai do planejado e você desaba, você entregou o volante da própria vida. Os estoicos chamavam isso de prohairesis, o poder interior de escolher sua atitude, mesmo quando tudo parece desabar. Esse poder não depende do mundo. Ele nasce da consciência de que entre o que acontece e a sua reação existe um espaço, e nesse espaço vive a sua liberdade. Mas o que significa na prática começar a controlar a mente? Significa perceber quando o pensamento está te manipulando, quando o medo exagera o perigo, quando a raiva tenta dominar suas ações, quando a ansiedade te convence a lutar contra o que ainda nem aconteceu. Você não precisa apagar as emoções, precisa aprender a não obedecer cegamente a elas.
O estoico sente tudo, mas não se entrega a nada. Ele observa o medo, entende a raiva, aceita a tristeza, mas decide agir com razão. Ele sabe que o controle emocional não é frieza, é sabedoria. Marco Aurélio escreveu algo que resume isso perfeitamente. A mente adaptável e tranquila é a fortaleza mais inabalável. Ou seja, quem domina a mente, domina o mundo, porque não importa o que aconteça fora, nada o perturba por dentro. Imagine o poder disso. Pessoas gritando e você sereno, problemas surgindo e você calmo, o caos tentando te arrastar e você firme, respirando fundo, decidindo o que merece sua energia e o que não merece. Esse é o primeiro passo do controle total das emoções. Entender que a guerra não está do lado de fora, ela acontece dentro. E só vence quem para de lutar contra o mundo e começa a disciplinar a própria mente. Porque no fim, o mundo é reflexo do que acontece dentro de você. A paz não se encontra, se constrói. E ela começa no momento em que você escolhe não ser mais refém dos seus pensamentos. Solução 1. Respire antes de reagir. Há uma diferença enorme entre reagir e responder. Reagir é instinto. Responder é consciência. E o primeiro passo para sair do automático e recuperar o controle sobre as emoções é simples respirar. Parece banal, mas é exatamente o que quase ninguém faz. A raiva chega, o coração acelera, e antes que a razão desperte, a boca já disparou o que não devia. Quantas vezes você se arrependeu de algo dito em um momento de calor, quando bastava ter respirado antes? Os estoicos sabiam que o espaço entre o estímulo e a resposta é o lugar onde mora o autocontrole. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos perturba, mas o julgamento rápido que fazemos sobre o que acontece. Ou seja, a reação impulsiva é sempre um erro de interpretação. A respiração corrige esse erro. Quando você respira fundo antes de responder, algo mágico acontece. O corpo desacelera, o coração encontra ritmo e a mente ganha tempo. Tempo para pensar, para escolher, para observar a emoção passando antes que ela se torne ação. É como se por um instante você subisse um degrau acima da confusão e enxergasse o que está realmente acontecendo. Marco Aurélio praticava esse exercício diariamente. Ele escrevia: quando a raiva surgir, guarda silêncio. Quando a mente se agitar, inspira profundamente e espera. Respirar não é fuga, é domínio. É o ato simbólico de dizer para si mesmo: eu sou o dono da minha mente, não o contrário. Pense em quantas situações teriam sido diferentes se você tivesse respirado antes de agir. Uma conversa que virou briga, uma mensagem enviada com rancor, uma decisão tomada no calor da emoção. Quantos laços teriam sido preservados se houvesse apenas um segundo de pausa entre o impulso e a atitude? A respiração é a fronteira entre o homem racional e o homem dominado pelas emoções. É um lembrete físico de que o corpo e a mente estão conectados. Se o corpo entra em pânico, a mente segue o mesmo caminho. Mas se o corpo desacelera, o caos mental também se dissolve. Os estoicos chamavam isso de retornar ao centro. Em meio à turbulência, eles respiravam fundo, baixavam o olhar e deixavam o corpo avisar a alma que tudo estava sob controle. Era um gesto de serenidade, quase invisível, mas que separava o sábio do impulsivo. Sêneca dizia que a melhor vingança é não se deixar atingir, e respirar é a forma mais prática de provar isso. Porque quando alguém te provoca e você responde com calma, você desarma o outro. Mas acima de tudo, desarma o seu próprio ego. A raiva quer te dominar. Quer fazer você acreditar que precisa reagir, gritar, responder na mesma altura. Mas cada vez que você respira e decide não entrar no jogo, você vence uma batalha silenciosa, aquela que acontece dentro de você. Há uma técnica simples que os estoicos aplicavam. Quando algo os irritava, eles paravam, inspiravam profundamente 3 vezes e perguntavam mentalmente: isso está sob meu controle?
Se a resposta fosse não, eles deixavam ir. Se fosse sim, então decidiam como agir com razão e não com emoção. Esse pequeno ritual muda completamente o rumo do dia, porque o corpo reage em segundos, mas a consciência precisa de tempo. E a respiração é o que dá esse tempo. Ela cria a distância necessária entre o que te fere e o que você escolhe fazer com isso. É como apagar o fogo antes que ele vire incêndio. Um único respiro profundo é suficiente para te lembrar que o poder está nas suas mãos e não na situação. Os antigos guerreiros, antes de entrar em batalha, também respiravam fundo. Não era superstição, era autocontrole. Eles sabiam que o medo, a tensão e a raiva podiam matar antes mesmo do combate. Controlar a respiração era o primeiro ato de disciplina ao corpo, obedecendo à mente. E é curioso, o mesmo vale hoje quando você está prestes a discutir, a responder uma mensagem agressiva ou a tomar uma decisão sob pressão. Respirar fundo, olhar para si e dizer: eu escolho a calma. Isso é poder. O mundo inteiro está condicionado à pressa. As pessoas reagem antes de pensar, falam antes de ouvir, julgam antes de entender. Mas quem respira antes de agir se torna raro, e o raro é poderoso. A próxima vez que sentir raiva, frustração ou medo, experimente fazer isso. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo como se lavasse a mente. Não lute contra a emoção, apenas observe-a passar. E então decida com clareza qual atitude é digna de quem você quer ser. Porque o domínio começa nesse gesto simples. E o estoico sabe que o autocontrole não nasce de grandes vitórias, mas de pequenas escolhas feitas repetidamente. Uma respiração de cada vez. Uma pausa de cada vez. No fim, não é o tempo que cura, é a calma. E quem aprende a respirar antes de reagir, nunca mais é escravo do impulso. Solução 2. Aceite o que você não pode mudar. Nada causa mais sofrimento do que lutar contra o inevitável. É como tentar segurar a chuva com as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa. O estoicismo ensina que a verdadeira paz começa quando você aceita o que não pode controlar. Epicteto dizia: há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Essa simples distinção é uma das chaves do autocontrole emocional. Mas a maioria das pessoas vive invertendo essa lógica, gastam energia tentando mudar o que está fora e negligenciam o que está dentro. Você não controla o trânsito, o clima, as decisões dos outros, nem o passado, mas pode controlar sua atitude diante de tudo isso. E quando aprende essa diferença, o mundo deixa de te dominar. Pense em quantas vezes você sofreu por algo que já estava decidido. Uma pessoa foi embora e você tentou entender por quê. Um plano fracassou e você ficou preso no "e se". Uma injustiça aconteceu e você repetiu na cabeça tudo o que poderia ter dito. Esse ciclo mental não resolve nada, só prolonga a dor. Sêneca escreveu: o homem sábio se adapta ao destino, assim como o bom marinheiro se adapta ao vento. Isso não significa se conformar, e sim cooperar com a realidade. Enquanto o tolo amaldiçoa a tempestade, o sábio ajusta as velas. O estoico pratica o amor, fatia o amor ao destino. Não é resignação, é inteligência emocional. É olhar para os acontecimentos, bons ou ruins, e dizer: se isso aconteceu, é porque tem algo para me ensinar. Aceitar é libertar a mente da resistência. E a resistência é a raiz do sofrimento. Quando algo não sai como planejado, a mente cria guerra. Não era para ser assim. Isso é injusto. Não aceito. Mas a realidade não muda porque você grita com ela. Aceitar não é desistir, é parar de desperdiçar energia com o que não volta. Marco Aurélio, que governou um império em meio a guerras, pragas e traições, escreveu: aceite o que o destino lhe dá, pois ele o trouxe para o mesmo caminho que você escolheu. Ele entendia que lutar contra o inevitável é lutar contra o universo.
e ninguém vence essa batalha. A aceitação é o que te permite continuar. Sem ela, o passado te prende, o futuro te assusta e o presente se torna insuportável. Mas quando você aceita, o peso desaparece. Você entende que a vida não deve obediência aos seus desejos e tudo bem. Imagine uma pessoa presa no trânsito, batendo no volante, bufando de raiva. O carro à frente não anda mais rápido porque ela se irrita. A única coisa que muda é o estado interno. Agora imagine alguém na mesma situação, mas respirando, ouvindo uma música, observando o movimento lá fora. O trânsito é o mesmo, mas a experiência é completamente diferente. Essa é a diferença entre reagir e aceitar. Sêneca dizia: o destino conduz quem o aceita e arrasta quem o resiste. A vida vai continuar se movendo, com ou sem a sua permissão. Mas se você aprender a andar com ela e não contra ela, o caminho fica mais leve. Aceitar o que não pode ser mudado também é um ato de coragem. É reconhecer que o controle total é uma ilusão e que tudo o que você realmente possui é o poder de escolher como vai lidar com o que te acontece. Pense nas situações que mais te machucaram. Agora imagine que, em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, você tivesse perguntado para que isso está acontecendo comigo. Essa simples mudança de pergunta transforma dor em propósito. O estoico não busca uma vida sem problemas, mas uma mente que não desmorona diante deles. Ele entende que cada obstáculo traz uma lição e cada perda esconde uma libertação. Por isso, não desperdiça tempo tentando consertar o passado, ele usa o presente para construir um novo caminho. Quando você aceita o que é, em vez de insistir no que gostaria que fosse, nasce uma força silenciosa dentro de você. É a serenidade de quem entende que tudo acontece como deve acontecer e que a calma é uma forma de sabedoria. A aceitação não mata o desejo de mudança, ela o equilibra. Você ainda pode querer melhorar o mundo, mas sem se destruir por aquilo que não depende de você. E, paradoxalmente, é nesse estado de calma que as mudanças verdadeiras acontecem, porque sua mente deixa de ser uma tempestade e vira um céu claro. Lembre-se, o estoico não reclama da chuva. Ele caminha com firmeza, sabendo que nenhuma tempestade é eterna. Porque o poder não está em fazer o sol nascer, está em aprender a dançar na chuva sem perder o passo. Aceitar o que não pode mudar é o segundo passo para dominar as emoções. Não é rendição, é liberdade. E quem aprende isso, descobre que o que antes parecia fim era só o começo de um novo tipo de força. Solução 3. Desapegue da opinião dos outros. Uma das maiores prisões da mente humana é o medo do que os outros vão pensar. Vivemos num mundo onde todo gesto, toda palavra, todo erro é observado, comentado, comparado. E sem perceber, muita gente deixa de viver para começar a atuar. Age não pelo que acredita, mas pelo que imagina que será aceito. O resultado é uma vida sufocada, moldada pelas expectativas alheias e completamente distante da própria verdade. Os estoicos viam isso como uma das maiores causas do sofrimento humano. Depender da validação externa para sentir valor. Marco Aurélio, que foi imperador de Roma e poderia se importar com a opinião de milhões, escreveu: leve em conta o que é justo, não o que é popular. Ele sabia que a multidão muda de humor a cada dia e que tentar agradar a todos é o mesmo que tentar segurar o vento. A necessidade de aprovação é uma forma silenciosa de escravidão, porque quando você vive buscando aplausos, qualquer crítica vira uma sentença. Quando a aprovação vem, você se sente no topo. Quando desaparece, o chão some junto. E assim, sua paz depende de fatores que nunca estarão sob seu controle. O estoico entende que a opinião dos outros é reflexo da mente dos outros, não da sua. Se alguém te julga, o julgamento revela mais sobre ele do que sobre você. Mas o ego adora brigar por reconhecimento.
Quer ter razão, quer ser compreendido, quer ser admirado. E quanto mais você alimenta isso, mais vulnerável se torna. Sêneca dizia: é um sinal de fraqueza querer ser notado. E ele tinha razão, porque o verdadeiro poder é estar em paz, mesmo quando ninguém percebe o seu valor. O sábio não precisa de aplauso para saber o que faz sentido. Ele age em silêncio e o resultado fala por ele. Pense em quantas vezes você desistiu de algo por medo do julgamento. Quantos sonhos foram engavetados porque alguém disse: isso não vai dar certo. Quantas decisões você tomou tentando agradar e, no fim, ficou vazio por dentro. A aprovação é uma moeda cara demais, e quem tenta comprá-la acaba vendendo a própria identidade. Os estoicos praticavam a independência de espírito, não a arrogância, mas a serenidade de quem age por convicção. Epicteto dizia: se quer ser livre, não deseje que as coisas aconteçam como quer. Deseje apenas que aconteçam como acontecem. O mesmo vale para as pessoas. Elas vão pensar o que quiserem. E o seu papel não é mudar o que pensam, mas permanecer fiel ao que é. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs para lembrar a si mesmo: eles podem me criticar, mas não podem me obrigar a ser como eles. Isso é força interior. É saber que você pode caminhar sozinho, sem aplausos, sem plateia, e ainda assim estar inteiro. Quando você se desapega da opinião alheia, algo libertador acontece. As críticas deixam de doer e os elogios deixam de te embriagar. Você para de oscilar entre o orgulho e a insegurança e finalmente descobre um equilíbrio que ninguém pode tirar. Mas isso não é fácil. Desde cedo somos ensinados a buscar aprovação dos pais, dos professores, dos colegas, das redes sociais. O elogio vira recompensa, a crítica vira castigo. E quando crescemos, continuamos obedecendo a esse mesmo condicionamento. Vivemos com medo de parecer ridículos, de errar, de decepcionar. Mas o erro é humano e a autenticidade é divina. O estoico aprende a agir de acordo com seus princípios, não com as expectativas. Ele pergunta: isso é correto? E não: isso vai agradar? Ele entende que a coerência é mais valiosa do que a aceitação, porque a aprovação é temporária, mas a integridade é eterna. Imagine um ator no palco, interpretando um personagem que o público ama. Ele recebe aplausos, flores, elogios, mas quando as luzes se apagam, ele volta ao camarim e tira a máscara. E ali no espelho sente um vazio. É assim que vive quem se molda às opiniões. Brilha por fora, mas se apaga por dentro. A liberdade começa quando você entende que não precisa provar nada. Nem o seu valor, nem as suas intenções, nem o seu caminho. Quem te entende não precisa de explicação. Quem não te entende não acreditaria mesmo se você explicasse. Sêneca resumiu isso de forma perfeita. Quem segue a multidão raramente encontra o caminho certo. E é verdade. A multidão grita, muda de lado, se contradiz. Mas quem tem convicção permanece firme, mesmo que esteja sozinho por um tempo. Lembre-se, a opinião dos outros é um eco, não uma bússola. Ela pode fazer barulho, mas não mostra direção. A única voz que realmente importa é a da sua consciência, porque é com ela que você dorme todas as noites. Desapegar-se da opinião alheia não é se tornar insensível, é se tornar livre. É viver de acordo com o que faz sentido, não com o que é aplaudido. É trocar o medo do julgamento pela tranquilidade da autenticidade. E quem aprende isso, finalmente descobre o que é paz. Porque ninguém pode te atingir quando você não precisa mais da aprovação de ninguém para se sentir inteiro. Solução 4. Observe suas emoções como um espectador. As emoções são como ondas. Vêm, sobem, quebram e vão embora. O problema é que, em vez de deixar o mar seguir o seu curso, muita gente mergulha em cada onda como se fosse o fim do mundo. O estoicismo ensina exatamente o contrário. Não lute contra o que sente, apenas observe.
Epicteto dizia: o que nos perturba não são as coisas, mas o julgamento que fazemos sobre elas. A raiva, o medo, a tristeza, todos são respostas da mente a interpretações, não a fatos. Quando você acredita demais em tudo que sente, entrega o controle da sua vida às emoções do momento. Mas quando você observa de fora, como um espectador consciente, o poder muda de lugar, ele volta para você. Imagine uma tempestade vista pela janela. Lá fora, o céu escuro, os trovões, o vento forte. Você pode correr para fora e tentar controlar a chuva, ou pode permanecer quieto, observando, sabendo que ela vai passar. As emoções são assim. Você não as elimina, mas escolhe não se afogar nelas. O estoico aprende a praticar o distanciamento cognitivo, um exercício mental, para ver o que sente sem se confundir com o sentimento. Quando sente raiva, ele não diz, estou com raiva. Ele pensa, há raiva em mim agora. Esse pequeno ajuste muda tudo. Porque o eu deixa de ser refém da emoção e se torna o observador dela. É como se por alguns segundos você subisse um degrau acima de si mesmo e enxergasse o que está acontecendo dentro. A tristeza continua ali, mas perde o poder de te dominar. O medo ainda existe, mas já não dita suas ações. Você passa a reconhecer o que sente e isso, por si só, já é um ato de liberdade. Marco Aurélio escrevia sobre isso em seus diários todas as noites. As emoções tentam me possuir, mas eu as examino como um médico examina uma doença. Ele não as ignorava. Ele as estudava. Perguntava-se, por que isso me afetou tanto? Que pensamento deu origem a esse sentimento? E dessa análise nascia o autodomínio. Observar é diferente de reprimir. Reprimir é empurrar o que sente para o fundo, fingir que não existe. Observar é encarar com calma, dar nome ao que está dentro e deixar ir quando for a hora. Porque tudo o que é reconhecido com clareza perde força. Os estoicos sabiam que o caos emocional é alimentado pela identificação excessiva. Quando você acredita que é a raiva, é o medo, é a ansiedade, você perde a capacidade de agir racionalmente. Mas quando entende que tem raiva, tem medo, tem ansiedade e que isso é passageiro, você recupera o comando. Um exercício simples. Na próxima vez que sentir algo intenso, pare e diga mentalmente: estou observando um pensamento de raiva, ou estou notando uma sensação de medo. Isso cria um espaço entre você e o sentimento, e esse espaço é onde nasce a paz. Sêneca dizia: o sábio sente as emoções, mas não é arrastado por elas. E é isso que te torna inabalável, não a ausência de emoção, mas o domínio sobre ela. Pense nas situações em que você reagiu de forma impulsiva e depois se arrependeu. O estresse, o ciúme, o orgulho, tudo isso são reações de quem age sem observar. Mas quando você se acostuma a assistir ao que sente, em vez de obedecer, tudo muda. Você percebe que muitas das suas dores eram apenas pensamentos disfarçados de verdades. É como ver o fogo de um lado e escolher não colocar a mão. As emoções queimam, mas só se você se aproximar demais. Quando você as observa à distância, elas iluminam, não ferem. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre a mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará força. E observar é o primeiro passo para exercer esse poder. É como se a mente fosse uma tela e os pensamentos projeções. Você pode assistir ao filme, mas não precisa acreditar em tudo que ele mostra. A prática do observador transforma o caos interno em clareza. Você começa a perceber padrões, o que te irrita, o que te assusta, o que te motiva. E pouco a pouco, aprende a escolher quais emoções valem atenção e quais merecem silêncio. No fim, o estoico entende que não há emoção inimiga, há emoção mal compreendida. A raiva pode ensinar limites, o medo pode ensinar prudência, a tristeza pode ensinar profundidade, mas só se você tiver paciência para observá-las antes de reagir.
Observar é um ato de coragem. É olhar para dentro sem fugir. É reconhecer o caos sem deixar que ele te engula. E quanto mais você pratica, mais percebe que a verdadeira força não está em controlar tudo, mas em saber o que precisa ser deixado passar. O sábio não se torna frio, ele se torna claro. E a clareza é o oposto da confusão emocional. Quando você aprende a observar, descobre algo simples e poderoso. As emoções não são inimigas, são mensagens. E quem aprende a ouvi-las, sem se perder nelas, encontra a liberdade que poucos conhecem. Solução 5. Pratique o silêncio como escudo emocional. O silêncio é uma das armas mais poderosas do estoico, mas para muitos ele parece fraqueza. Vivemos em uma era em que todo mundo quer responder, provar, argumentar, vencer discussões. E nesse barulho, poucos percebem que a sabedoria quase sempre fala baixo ou simplesmente escolhe não falar. Sêneca dizia: muitas vezes calar é a melhor resposta. O silêncio não é covardia, é autocontrole em sua forma mais refinada. É o poder de não se deixar arrastar pela necessidade de reagir. Quando você se cala diante da provocação, está dizendo sem palavras: você não merece o meu desequilíbrio. É um ato de força invisível, uma escolha consciente de preservar a paz em vez de alimentar o caos. A mente impulsiva quer responder na hora, quer ter razão, quer provar o ponto, quer se defender. Mas o silêncio ensina algo que a pressa nunca entende. Nem tudo que te incomoda merece resposta. Nem toda crítica merece explicação. Nem todo ataque precisa de contra-ataque. O estoico entende que o verdadeiro domínio não está em vencer discussões, mas em não ser dominado por elas. Quando você se irrita e reage, entrega o controle da sua mente a quem te provocou. Mas quando escolhe o silêncio, mantém o poder e o outro perde a força. Marco Aurélio escreveu: o melhor modo de responder a um insulto é não se igualar a quem o proferiu. Isso não é indiferença, é sabedoria. É perceber que a paz interior vale mais do que a razão momentânea. Imagine duas pessoas discutindo em público. Uma grita, acusa, gesticula. A outra ouve em silêncio com olhar calmo e postura firme. Quem parece mais forte? Quem parece no controle? O silêncio impõe respeito porque revela maturidade emocional. Os estoicos viam o silêncio como um escudo. Ele não impede o mundo de te atingir, mas impede que a ferida se torne interna. Porque o que realmente machuca não é o que dizem, é o que você deixa entrar. E o silêncio é o portão fechado da alma. Há uma frase antiga que diz: a raiva é uma resposta imediata, a sabedoria é uma resposta atrasada. E é por isso que o silêncio é o intervalo necessário entre sentir e agir. Ele te permite respirar, observar e escolher a atitude mais nobre, mesmo quando o impulso grita o contrário. Quantas vezes você respondeu algo e se arrependeu minutos depois? Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se, em vez de tentar vencer, você tivesse apenas ficado quieto? O silêncio, em muitos casos, não é o fim da conversa, é o início do entendimento. Sêneca ensinava que o sábio fala pouco, mas observa muito, porque no silêncio você percebe o que as palavras escondem. Um olhar, um tom de voz, uma intenção. Tudo isso se revela quando você para de tentar dominar o som e começa a escutar o espaço entre as palavras. O silêncio também é uma forma de respeito com o outro e consigo mesmo. Respeito com o outro, porque nem toda pessoa está pronta para ouvir. Respeito consigo, porque você não precisa desperdiçar energia tentando convencer quem não quer entender. Mas o silêncio estoico não é passividade. Ele não é a negação do que sente. Ele é o domínio da expressão. É a escolha de falar apenas quando a fala contribui e calar quando a palavra vira veneno. Há força em escolher o momento certo para se pronunciar. E há sabedoria em perceber quando o melhor a dizer é nada. Marco Aurélio dizia: nunca se arrependa do silêncio.
Arrependa-se apenas das palavras impensadas. Porque o silêncio nunca volta contra você. Ele sempre protege. O silêncio é também o espaço onde a mente se reorganiza. Depois de uma discussão, um problema, uma perda, o silêncio cura o que o barulho só piora. Ele é o intervalo sagrado onde as emoções se assentam e a razão volta a enxergar com clareza. É por isso que o estoico busca o silêncio não só no som, mas na alma. Ele não precisa fugir do mundo, precisa apenas não deixar o mundo fazer barulho dentro dele. E isso é mais do que uma prática, é uma forma de viver. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, lembre-se, você pode responder, mas não precisa. Você pode se defender, mas talvez não valha a pena, porque o silêncio é mais poderoso do que qualquer grito. Ele não prova nada para os outros, mas prova tudo para si. O estoico que domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, já venceu todas as batalhas invisíveis. O barulho do mundo continuará, mas dentro de você pode haver paz. Porque o silêncio, quando nasce de dentro, se torna um escudo e nenhum ataque atravessa um coração tranquilo. Solução 6. Viva no presente, não no passado nem no futuro. A mente humana tem um hábito cruel. Ela vive em lugares onde o corpo não está. O corpo está aqui, agora, mas a mente está presa no que já foi, ou assustada com o que ainda não aconteceu. E é justamente aí que nasce a ansiedade, a culpa, o medo. O estoicismo ensina que a calma começa quando você aprende a habitar o momento presente. Marco Aurélio escreveu: limite-se ao agora. Essas 3 palavras são uma das lições mais poderosas da filosofia estoica, porque o passado já não pode ser tocado e o futuro ainda não existe. Tudo o que realmente pertence a você é o instante que está vivendo. Mas a mente gosta de viajar. Ela te leva para o passado, onde revive arrependimentos, erros e cenas que já terminaram. Ou te empurra para o futuro, onde inventa problemas, cria expectativas e multiplica medos. No fim, você está em todos os lugares menos aqui. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é verdade, a mente cria tempestades antes da chuva cair. Ela revive dores antigas, antecipa frustrações e fabrica cenários que talvez nunca existam. Enquanto isso, o presente passa despercebido, como um livro que você folheia sem ler. O estoico sabe que a única coisa que existe de fato é o agora, e que o controle emocional começa quando você decide viver nele. Não é negar o passado ou ignorar o futuro, é apenas não se perder neles. Pense em como você se sente quando está totalmente presente, assistindo um pôr do sol, ouvindo uma música, conversando com alguém que te faz bem. Por alguns instantes, a mente se cala, e é nesse silêncio que mora a verdadeira paz. A ansiedade, por outro lado, é o resultado de uma mente apressada. Ela quer resolver o que ainda nem começou, quer garantir o que ainda nem existe. Mas o futuro é uma ilusão até que se torne presente. E o estoico prefere viver o real, porque o real é o único terreno firme que existe. Marco Aurélio escreveu algo simples, mas profundo. O passado está morto, o futuro é incerto, só o presente é seu. E o mais interessante é que, ao se concentrar no agora, você lida melhor com ambos, porque o passado deixa de te controlar e o futuro deixa de te assustar. Há um exercício estoico que você pode praticar. Quando sentir que está sendo arrastado por lembranças ou preocupações, pergunte a si mesmo o que está realmente acontecendo agora, não amanhã, não ontem agora. Você vai perceber que, na maioria das vezes, o agora é suportável. O sofrimento vem da mente viajando no tempo, não da realidade diante de você. O estoico aprende a simplificar o tempo, um momento de cada vez. Ele entende que viver é como atravessar uma ponte, e ninguém atravessa uma ponte inteira de um só passo. A vida é sempre um passo por vez,
A culpa vem do passado, o medo vem do futuro, mas a paz mora no presente. E quando você decide viver nele, tudo desacelera. A respiração volta ao ritmo certo, os pensamentos perdem velocidade e a mente, antes tempestuosa, se torna um lago calmo. Sêneca dizia que quem está sempre se preparando para viver, nunca vive. Quantas vezes você já adiou a alegria dizendo: quando eu conseguir isso, vou ficar em paz. Mas a paz não está no futuro, está na forma como você enxerga o agora. O presente não precisa ser perfeito para ser suficiente. Às vezes, é só um café quente numa manhã comum, um momento de silêncio no meio da correria, uma conversa simples. E é nesses pequenos instantes que a vida acontece de verdade. O estoico pratica o que chama de atenção plena à razão. Ele se pergunta: o que é realmente importante neste momento? E elimina o resto. Porque tudo que não pertence ao agora é distração, e a distração é o roubo da serenidade. Quando você vive no presente, algo curioso acontece. O tempo parece desacelerar. As decisões ficam mais claras. Os problemas parecem menores. E, de repente, aquilo que te assustava perde o tamanho que tinha. Marco Aurélio dizia que o segredo da calma está em dividir a vida em pedaços pequenos. Ele escreveu: não carregue o peso do amanhã. Ele virá com suas próprias forças. E é assim que o estoico vive leve, porque carrega apenas o que cabe no agora. Então, se quiser paz, olhe para onde seus pés estão, não para onde sua mente quer ir. O passado é lição, o futuro é mistério, mas o presente é o único presente que você pode abrir. E quem aprende a habitar o agora, descobre o que os sábios sempre souberam. A calma não está em ter mais tempo, mas em estar inteiro no tempo que já tem. Solução 7. Enfrente a dor com propósito. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Essa é uma das lições mais poderosas do estoicismo e talvez uma das mais difíceis de colocar em prática, porque a mente moderna foi treinada para fugir da dor a qualquer custo. Mas o estoico aprendeu algo diferente. A dor pode ser a melhor professora da alma. Marco Aurélio escreveu: a adversidade revela o homem a si mesmo. Quando tudo vai bem, é fácil parecer forte, calmo, disciplinado. Mas é no desconforto que o verdadeiro caráter aparece. A dor é o espelho que mostra quem você realmente é. Vivemos tentando eliminar qualquer tipo de desconforto. Queremos atalhos, distrações, alívios rápidos. Mas quanto mais fugimos da dor, mais frágeis nos tornamos. Porque o que é evitado cresce no escuro e o que é enfrentado se transforma em força. Sêneca dizia: a dor é o treinamento da alma. E ele falava por experiência. Foi exilado, perdeu tudo e mesmo assim escreveu suas cartas com serenidade. Ele não romantizava o sofrimento, ele o transformava em sabedoria. Aprendeu que a dor tem um propósito: lapidar. O estoico entende que a vida não é sobre evitar a dor, mas sobre dar um sentido a ela. Quem sofre sem propósito sente desespero, mas quem entende o porquê de suportar o que suporta, cresce em silêncio. Como o ferro que vira espada depois de passar pelo fogo. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente dos campos de concentração, dizia: quem tem um porquê, suporta quase qualquer como. Essa frase carrega o coração do estoicismo, porque o que destrói o homem não é a dor, é o vazio. Quando há sentido, até o sofrimento se torna sagrado. A dor é inevitável, porque o mundo é imperfeito. Você vai perder pessoas, planos, oportunidades, mas o que decide se isso vai te destruir ou te fortalecer é o que você faz com a dor depois que ela chega. O estoico escolhe olhar para ela com calma e perguntar: o que isso veio me ensinar? E a resposta, quase sempre, é crescimento. A perda ensina desapego. A rejeição ensina autossuficiência. O fracasso ensina humildade. A solidão ensina presença. Cada dor carrega uma lição que só pode ser aprendida por quem tem coragem de permanecer.
Epicteto, que nasceu escravo, foi torturado e perdeu tudo o que tinha. Ensinava aos discípulos que a dor não é uma maldição, é uma oportunidade de praticar virtude. Ele dizia: não deseje que as coisas sejam fáceis, deseje ser mais forte. E essa é a mentalidade estoica. Não esperar que a vida mude, mas mudar a forma como você enfrenta a vida. Quando a dor chega, o impulso natural é fugir, mas o estoico fica. Ele observa, respira, compreende. Ele não se entrega à autocomiseração, porque sabe que se lamentar é desperdiçar energia. Em vez disso, ele transforma a dor em disciplina, em clareza, em propósito. Sêneca escreveu: nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidades, pois não lhe foi permitido se provar. O desconforto é o campo de treinamento da mente forte. Sem ele, você vive uma paz frágil que desmorona ao primeiro sopro. Quando você evita a dor, ela te persegue. Mas quando você a encara, ela se transforma. É como uma sombra, enquanto você corre dela, ela cresce. Quando você vira de frente, ela desaparece. Os estoicos viam a dor como uma ferramenta de lapidação interior. Cada perda, cada erro, cada queda era uma chance de purificar o que havia de ilusório, porque a dor tira o excesso, e o excesso é o que te distancia da essência. O sofrimento consciente é o que forma o espírito inquebrável. Não o sofrimento imposto, mas aquele que você atravessa com olhos abertos, sabendo que do outro lado vem maturidade. Como o atleta que suporta o cansaço porque entende o propósito do treino. Da próxima vez que algo te ferir, pergunte-se: isso vai importar daqui a 5 anos? Se não vai, solte. Se vai, aprenda. Mas em ambos os casos, não fuja. Fugir da dor é fugir de si mesmo. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo é o caminho. E é por isso que o estoico não amaldiçoa o sofrimento, ele o transforma em degrau. Cada ferida é um sinal de que você está vivo e em evolução. Cada cicatriz é uma lembrança de que a dor passou, mas a sabedoria ficou. A dor não é o fim, ela é o início da transformação. E quando você aprende a atravessá-la com propósito, nada mais te assusta, porque entende que a dor não veio para te destruir, veio para te moldar. O estoico sabe, o corpo sente, a mente interpreta e a alma escolhe. E a escolha mais poderosa que alguém pode fazer é olhar para a dor e dizer: você não vai me quebrar, vai me construir. Solução 8. Simplifique sua vida. A mente só encontra calma quando o que é essencial tem mais espaço do que o que é excesso. Mas a maioria das pessoas vive exatamente o oposto, cercada de coisas, compromissos, metas e ruídos que roubam energia sem devolver paz. O estoicismo ensina que a simplicidade não é pobreza, é liberdade. Sêneca dizia: a pobreza não consiste em ter pouco, mas em desejar muito. E ele sabia o que dizia. Mesmo sendo um dos homens mais ricos de Roma, vivia de forma simples, vestia-se sem luxo e comia sem exageros. Não porque rejeitava o conforto, mas porque sabia que depender dele era o mesmo que perder o controle. A vida moderna transformou o ter em uma religião. As pessoas medem valor por posses, validam felicidade por status e confundem excesso com sucesso. Mas quanto mais você acumula, mais se torna escravo do que possui. Cada objeto, cada dívida, cada obrigação é um fio puxando a mente em direções diferentes. Os estoicos acreditavam que a verdadeira riqueza é poder abrir mão sem sentir falta. Porque o que te domina não é o que você tem, é o que você não consegue viver sem. Pense nisso. Quantas das suas preocupações vêm de coisas que você escolheu carregar? Aquela compra que te obriga a trabalhar mais. Aquela rotina que te deixa exausto. Aquela busca constante por reconhecimento. O excesso te prende e a simplicidade te devolve o ar. Marco Aurélio escrevia: a simplicidade é o maior ornamento da alma. Ele entendia que viver bem não é ter muito, é precisar de pouco. Porque quem precisa de pouco
é invencível, nada pode ser tirado de quem não depende de nada. Mas simplificar não é jogar tudo fora. É manter apenas o que tem propósito. É olhar ao redor e dentro de si e perguntar: isso contribui para a minha paz ou apenas preenche o vazio? A resposta quase sempre é clara, só é preciso coragem para segui-la. O estoico simplifica em 3 dimensões: nas coisas, nas pessoas e nos pensamentos. Nas coisas, ele aprende a viver com o essencial. Não busca o novo, busca o necessário. Cada objeto em sua vida tem uma função e nada é guardado por vaidade. Ele sabe que o consumo desenfreado é apenas uma tentativa disfarçada de preencher carências internas. Nas pessoas, ele se afasta de quem traz ruído, drama e confusão. Prefere poucos vínculos sinceros a muitas relações superficiais. A mente tranquila não floresce em meio à turbulência social. E o estoico entende que o silêncio de boas companhias vale mais do que a fala de más intenções. Nos pensamentos, ele evita o excesso mental. Não pensa demais sobre o que não pode mudar. Não se tortura com suposições, nem se perde em preocupações. Simplificar o pensamento é lembrar-se todos os dias de que a maioria das coisas não importa tanto quanto parece. Sêneca dizia: a vida é longa o bastante se soubermos usá-la bem. Mas o homem moderno desperdiça tempo acumulando o que não precisa e defendendo o que não importa. E quando percebe, a vida passou carregando junto o essencial que foi esquecido no caminho. Simplificar é um ato de coragem. Porque o mundo ensina o contrário: quanto mais, melhor. Mas o estoico vive a contracorrente. Ele não precisa provar nada, mostrar nada, exibir nada. Ele prefere a leveza de quem caminha sem bagagem à ostentação de quem vive arrastando peso. A simplicidade é também uma forma de foco. Quando você elimina o excesso, sobra espaço para o que realmente importa. Sobra tempo para pensar, sentir, descansar. E aos poucos, você percebe que o que antes parecia essencial era apenas distração. Um exemplo prático: pense em um quarto cheio de objetos. Cada um deles ocupa espaço físico e mental. Quando você limpa o ambiente, sente o ar circular, a visão clareia, o corpo relaxa. A mente funciona do mesmo jeito quando você se livra do excesso. A calma volta a respirar. Marco Aurélio dizia que o homem sábio não se sobrecarrega com o que não pertence a ele. E é isso que a simplicidade ensina: separar o que é seu do que é ruído, o que é essência do que é ilusão. No fim, o estoico entende que viver com menos não é renúncia, é poder. Porque a verdadeira abundância está em saber que você não precisa de tudo para se sentir completo. É poder olhar para o mundo e dizer: já tenho o que importa e o resto é apenas distração. A simplicidade é o antídoto contra o caos moderno. É a arte de limpar o externo para silenciar o interno. E quem aprende isso, descobre que a mente se torna leve, o coração sereno e a alma finalmente em paz. Se você chegou até aqui, é porque está realmente buscando algo que poucos têm coragem de procurar: o domínio da própria mente. A maioria das pessoas vive presa em reações automáticas, em medos que nem entende, em raivas que não servem para nada. Mas você está aqui, absorvendo cada ideia, tentando se fortalecer por dentro, e isso já te coloca à frente da maioria. Os estoicos diziam que autodomínio é liberdade. E é exatamente isso que você está praticando agora: o exercício de se conhecer, de se observar, de buscar calma quando o mundo quer te ver reagindo. Poucos fazem isso. Poucos têm a disciplina de se olhar no espelho e dizer: eu quero melhorar. Então, deixa eu te pedir uma coisa. Escreve aí nos comentários: eu controlo minha mente, não o contrário. Quero ver quantas pessoas neste momento estão comprometidas de verdade com o próprio equilíbrio. Quero ver quem vai transformar o estoicismo em prática e não apenas em teoria. Essa frase simples é mais do que um comentário, é um compromisso.
Um lembrete público de que, a partir de agora, suas emoções não te comandam. Você respira, você observa, você escolhe. E se esse vídeo está te ajudando a enxergar o poder que existe em dominar a si mesmo, respira fundo e segue comigo até o final. Porque o que vem a seguir vai te mostrar como o estoico usa a mente como uma fortaleza firme, inabalável e em total controle, mesmo quando o mundo desaba ao redor. Agora, de volta à nossa lição, solução 9. Treine a adversidade. A maioria das pessoas tenta fugir dos problemas. Os estoicos, ao contrário, se preparavam para eles. Não porque eram pessimistas, mas porque sabiam que a vida é imprevisível e quem se acostuma com o desconforto não se desespera quando ele chega. Marco Aurélio escrevia: "O obstáculo é o caminho." Essa frase não é uma metáfora bonita, é uma estratégia prática. Significa que cada dificuldade é uma oportunidade de treino e cada dor é uma chance de crescimento. Os estoicos praticavam o que chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos males. Todos os dias imaginavam possíveis dificuldades: perder dinheiro, adoecer, ser criticado, enfrentar perdas. Mas não para sofrer antecipadamente, e sim para se fortalecer emocionalmente. Eles entendiam que, quando você se prepara para o pior, o medo perde o poder. Sêneca dizia: "Quem se prepara para as adversidades enfrenta o destino com coragem." E isso muda tudo, porque quando o imprevisto chega, você não entra em pânico, você já o esperava. E o que é previsto não assusta, o que é aceito não destrói. Treinar a adversidade é como vacinar a mente. Você se expõe, em pequenas doses, ao desconforto, até que o sofrimento deixe de te paralisar. E esse treino pode acontecer todos os dias. Levantar mais cedo do que o corpo quer, fazer algo difícil mesmo sem motivação, assumir responsabilidade quando seria mais fácil culpar alguém. Essas pequenas dores diárias fortalecem o espírito. E quando a vida te testar de verdade, você já estará pronto. Os estoicos acreditavam que a disciplina cotidiana é o escudo da alma. Epicteto, que foi escravo, sabia bem disso. Ele dizia: "Não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem." Essa mentalidade transforma qualquer obstáculo em parte do plano, não em uma tragédia. Treinar a adversidade é, na prática, aprender a não depender do conforto, porque o conforto cria fraqueza e o desconforto molda força. É fácil ser calmo quando tudo está bem. O teste começa quando o chão treme, e é nesse momento que o estoico se diferencia. Enquanto os outros se desesperam, ele ajusta a postura. Marco Aurélio enfrentou guerras, pragas e traições e ainda assim escrevia com serenidade: "Tudo o que vem da natureza não é inesperado. Tudo o que vem do destino é suportável." Ele não pediu uma vida mais fácil, pediu uma mente mais forte. E você pode fazer o mesmo. Comece a usar cada dificuldade como treino. Um atraso vira paciência. Uma crítica vira humildade. Um erro vira sabedoria. Nada é desperdiçado quando a mente está preparada para aprender com tudo. A adversidade também é um filtro. Ela mostra quem realmente é disciplinado, quem realmente acredita no que fala. Porque é fácil falar sobre autocontrole quando nada te provoca. Mas o verdadeiro estoico é testado quando o mundo o desafia. Pense em um guerreiro que treina com espada de madeira antes da batalha real. Ele não faz isso porque gosta de dor. Ele faz porque sabe que, sem treino, o campo de guerra será o fim. A vida funciona da mesma forma. Cada frustração, cada contratempo, cada queda é uma simulação do campo de batalha real da mente. E quanto mais você se prepara, menos a vida te pega de surpresa. Os estoicos acreditavam que o sofrimento controlado cria imunidade emocional. Eles se colocavam em situações que exigiam resistência, caminhavam longas distâncias, dormiam em superfícies duras, comiam com simplicidade.
não por desprezo ao conforto, mas para lembrar-se de que não precisavam dele. Sêneca praticava isso frequentemente. Ele dizia: de tempos em tempos, vista roupa simples, coma pouco e diga a si mesmo: é isso o que eu temia? Ao fazer isso, percebia que as coisas que tanto temia não eram tão terríveis assim. E dessa constatação nascia a calma. Treinar a adversidade é, acima de tudo, treinar a mente para não depender das circunstâncias. É desenvolver a força de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo se parte. É entender que a vida não promete conforto, mas oferece crescimento e que o desconforto é o preço da evolução. Quando a próxima dificuldade aparecer, respire e pense: isso também é treino. Porque cada vez que você enfrenta a dor com dignidade, está construindo uma versão de si mesmo que não se abala com o caos. E o dia em que você perceber que já não teme as tempestades, vai entender o que Marco Aurélio quis dizer com: o fogo prova o ouro, a adversidade prova o homem. Treinar a adversidade é transformar a dor em preparo. E quando o estoico está preparado, nada o destrói porque tudo o fortalece. Solução 10. Use a razão como guia. O coração sente, mas é a razão que conduz. Os estoicos acreditavam que o ser humano foi criado para agir com sabedoria e não apenas com emoção. Não que as emoções sejam inimigas, elas são parte da natureza humana. Mas quando assumem o comando, o caos começa. Por isso, o verdadeiro estoico aprende a usar a razão como bússola da vida. Epicteto dizia: o homem livre é aquele que vive conforme a razão. E o que ele queria dizer com isso é simples. Liberdade não é fazer o que quer, é fazer o que é certo, mesmo quando o que quer é o contrário. Porque agir por impulso é fácil. Agir com consciência é o que exige força. Quantas vezes você já tomou uma decisão no calor do momento e depois se arrependeu? A raiva distorce a verdade. O medo cria monstros que não existem. O orgulho transforma simples discordâncias em batalhas inúteis. A emoção é uma lente e, quando está turva, o mundo inteiro parece distorcido. O estoico entende que pensar antes de agir não é fraqueza, é poder. É o intervalo entre o impulso e a escolha que define o nível de controle que você tem sobre si. E a razão é o que te permite ver as coisas como elas são e não como você gostaria que fossem. Marco Aurélio, em seus escritos, lembrava-se constantemente: deixe que a razão governe o instinto. Ele era um imperador, cercado por pressões, traições e guerras. Mas mesmo assim, antes de qualquer decisão, se perguntava: essa escolha é guiada pela emoção ou pela virtude? E era essa reflexão que o mantinha firme, justo e sereno, mesmo quando tudo ao redor desmoronava. A razão não apaga os sentimentos, ela os organiza. Ela não destrói o fogo da emoção, ela o transforma em energia controlada. É como o oleiro moldando o barro. A emoção é a força, mas a razão é a forma. Sem ela, a energia se perde. Com ela, vira criação. Sêneca dizia: apressa-te lentamente. Uma frase curiosa, mas profunda. Significa: haja, mas com lucidez. Não se deixe paralisar pela análise, nem ser guiado pelo impulso. Busque o equilíbrio entre sentir e pensar. Porque a sabedoria mora exatamente nesse ponto de encontro. A razão é como o leme de um navio. As emoções são o vento poderosas, imprevisíveis, às vezes violentas. Mas o vento só é útil quando há quem segure o leme. Sem ele, o barco gira em círculos. Com ele, o vento vira força, não perigo. Na prática, usar a razão como guia é fazer perguntas simples antes de agir. Isso está sob meu controle? Estou reagindo ou respondendo? Essa atitude vai me orgulhar daqui a um tempo? Essas perguntas freiam o impulso e ativam o pensamento. E quando a mente pensa antes do corpo agir, a vida ganha direção. Os estoicos chamavam isso de agir conforme a natureza racional.
Eles acreditavam que a natureza humana é guiada pela lógica, pela clareza, pela virtude, e que o descontrole emocional é o afastamento desse estado natural. Por isso, para eles, o sábio não é aquele que sente menos, é aquele que sente, pensa e então decide. O problema do mundo moderno é que as pessoas sentem primeiro, falam depois e pensam por último quando já é tarde. E é por isso que tantos vivem em conflito. O estoico inverte essa ordem, pensa, sente, fala. E o resultado é equilíbrio. Mas usar a razão não é ser frio, é ser consciente, é saber que a raiva pode te dar coragem, mas só se for guiada pela justiça. Que o medo pode te proteger, mas só se for guiado pela prudência. A razão transforma a emoção em instrumento, não em inimigo. Marco Aurélio escreveu: "A mente que governa a si mesma é impenetrável." Essa frase resume o ideal estoico. A fortaleza interna construída com pilares de razão. Nada a invade, nada a domina, nada a tira do eixo. E quando você começa a viver assim, algo muda. As ofensas perdem o peso, as provocações perdem o poder. Os problemas continuam, mas deixam de te controlar. Porque o que antes te dominava, a emoção, agora trabalha a seu favor. A razão é o farol em meio à neblina. Não elimina a tempestade, mas mostra o caminho para atravessá-la. E no fim, é isso que o estoico busca: clareza. Porque quando a mente é clara, o mundo deixa de parecer um campo de batalha e passa a ser apenas um lugar de treino. Usar a razão como guia é transformar o caos em direção. E quem aprende a viver assim, nunca mais anda perdido, nem por dentro, nem por fora. Solução 11. Transforme emoção em sabedoria. Os estoicos nunca defenderam a ideia de eliminar as emoções. Eles sabiam que sentir é parte de ser humano. O verdadeiro controle emocional não é apagar o que sente, é transformar o que sente em sabedoria. É fazer com que cada emoção trabalhe a seu favor e não contra você. Sêneca dizia: "Nenhuma emoção é inútil, desde que você saiba o que fazer com ela." E essa frase é um dos maiores resumos da filosofia estoica. Porque a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, todas elas são forças. Mas forças sem direção podem destruir. Com direção, podem construir impérios internos. O estoico não quer deixar de sentir, ele quer sentir com consciência. Ele entende que o problema não é a emoção, mas o descontrole. A raiva pode ser energia para mudar o que está errado. O medo pode ser alerta para agir com prudência. A tristeza pode ser pausa para reflexão. A alegria pode ser força para a gratidão. Tudo depende de quem está no comando, o impulso ou a razão. Marco Aurélio escreveu: "A alma se tinge da cor dos seus pensamentos." Ou seja, você se torna aquilo que repete internamente. Se repete raiva, se torna amargo. Se repete medo, vive em fuga. Mas se transforma suas emoções em aprendizado. Sua mente se torna clara como o céu depois da tempestade. As emoções não são inimigas, são mensageiras. Cada uma vem te dizer algo sobre o que está acontecendo dentro de você. A raiva mostra onde há injustiça. O medo mostra onde há apego. A inveja mostra onde há desejo reprimido. E a tristeza mostra onde algo precisa de cura. O erro está em matar o mensageiro antes de entender a mensagem. Os estoicos praticavam a introspecção. Todos os dias, no fim do dia, revisavam as emoções que sentiram. Marco Aurélio fazia isso escrevendo em seu diário o que o irritou, o que o alegrou, o que o moveu. Não para se culpar, mas para compreender. Ele transformava cada emoção em informação e cada informação em sabedoria. Sêneca dizia que as paixões são como cavalos selvagens. Quem não aprende a conduzi-las é arrastado por elas. E é exatamente isso. Você não precisa matar os cavalos, precisa domá-los. A emoção, quando compreendida, se torna força útil, mas quando ignorada, vira tempestade.
Pense em um incêndio. O fogo, solto, destrói, mas controlado, aquece, ilumina e transforma. O mesmo acontece dentro de você. A raiva, o medo, a dor, tudo isso pode ser energia pura, se for canalizado com consciência. Epicteto dizia: o que importa não é o que você sente, mas o que faz com o que sente. E esse é o segredo. O sábio sente profundamente, mas reage com clareza. Ele pode sentir raiva, mas age com justiça. Pode sentir medo, mas segue com coragem. Pode sentir tristeza, mas continua com propósito, porque ele entende que emoção é matéria-prima e sabedoria é o que você faz com ela. O problema é que a maioria das pessoas vive sendo levada pelas próprias emoções. Quando estão alegres, decidem demais. Quando estão tristes, desistem cedo. Quando estão com raiva, machucam quem não merece. E depois se perguntam por que a vida parece um ciclo de caos. A resposta é simples: porque ainda não aprenderam a usar o que sentem como ferramenta de consciência. Transformar emoção em sabedoria é um processo. Requer pausa, observação e prática. Requer reconhecer: estou com raiva e não agir. Estou com medo e não fugir. Estou triste e não desistir. Esse intervalo é onde a mente se fortalece, porque é ali que a emoção deixa de te dominar e passa a te ensinar. O estoico entende que toda emoção é uma chance de autoconhecimento. Quando você sente raiva, é uma oportunidade de entender o que te fere. Quando sente inveja, é um convite para reconhecer o que admira. Quando sente medo, é um lembrete de que ainda há algo que precisa ser enfrentado. E é nesse processo de olhar para dentro que nasce a sabedoria. As emoções, na verdade, não querem te destruir, querem te mostrar algo. Elas são o alarme da alma. E o sábio não desliga o alarme. Ele entende o aviso e age com consciência. Marco Aurélio dizia: a tranquilidade vem quando aceitamos o que sentimos sem deixar que isso nos possua. Esse é o equilíbrio. Sentir, mas não se perder. Reconhecer, mas não reagir. Usar a emoção como degrau, não como prisão. No fim, transformar emoção em sabedoria é entender que tudo o que te move pode te elevar se você aprender a dirigir essa força. E quando você aprende a fazer isso, o mundo deixa de te controlar. Porque quem domina as próprias emoções, domina o próprio destino. No fim de tudo, o estoicismo não é uma filosofia distante. É um manual de sobrevivência emocional para quem vive num mundo barulhento, acelerado e confuso. Ele não pede que você fuja da vida, pede que viva com lucidez, que sinta sem se perder, que haja sem se desesperar, que exista com consciência. Tudo o que você aprendeu até aqui se resume a uma ideia simples e poderosa. A liberdade começa dentro, não importa o que aconteça lá fora. O verdadeiro domínio é o que acontece entre o estímulo e a resposta. E é ali, nesse pequeno espaço, que mora a paz que ninguém pode roubar. Os estoicos sabiam que o mundo nunca seria perfeito, que as pessoas iriam decepcionar, os planos iriam falhar e o tempo iria passar. Mas também sabiam que enquanto o mundo muda, a mente pode permanecer firme. Porque o controle emocional não é frieza, é clareza. É olhar para o caos e dizer: eu continuo inteiro. Marco Aurélio enfrentou traições, doenças e guerras. Mesmo assim escrevia: a alma tranquila nada teme. Ele entendia que a mente calma é a fortaleza que protege tudo o que é valioso. E você pode construir essa fortaleza dentro de si. Um pensamento de cada vez, um silêncio de cada vez, uma escolha de cada vez. Quando você aprende a respirar antes de reagir, a aceitar o que não pode mudar, a não depender da aprovação dos outros, algo muda. As coisas deixam de te dominar. Você ainda sente raiva, tristeza, medo, mas agora escolhe o que fazer com tudo isso. E é nesse instante que a liberdade começa.
Ser estoico não é ser imune, é ser estável, é ter coragem para sentir o que precisa ser sentido e sabedoria para não deixar que isso te destrua. É viver com serenidade em meio ao ruído, sabendo que o único controle real está dentro de você. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que domine a si mesmo. E essa é a verdadeira vitória, não a vitória sobre os outros, mas sobre as próprias fraquezas. Dominar a mente é dominar o destino, porque tudo o que você faz, fala e escolhe nasce primeiro de um pensamento, e quem comanda o pensamento, comanda a vida. Agora, imagine algo. O mundo em volta gritando, pessoas discutindo, imprevistos acontecendo, mas você respira, olha ao redor e sente calma. Nada mudou fora, mas tudo mudou dentro. Essa é a verdadeira força do estoico. Não é sobre controlar o mundo, é sobre não deixar que o mundo te controle. E com o tempo, essa calma se torna contagiante. Você começa a inspirar os outros, não pelas palavras, mas pela postura, pela maneira como não se abala, pela forma como responde com gentileza quando seria mais fácil reagir com raiva, pela paz silenciosa que carrega no olhar. O estoicismo não te promete uma vida sem dor. Ele te oferece algo mais valioso, a capacidade de atravessar a dor sem perder a dignidade, de viver o caos sem perder a direção, de sentir tudo e ainda assim permanecer em paz. E talvez esse seja o maior poder que um ser humano pode ter, a habilidade de manter-se sereno enquanto o mundo tenta te tirar do eixo. Enquanto todos correm, você caminha. Enquanto todos gritam, você observa. Enquanto todos reagem, você escolhe. E é nessa escolha que nasce o verdadeiro domínio. A mente calma não é fraca, é treinada. Ela não nasceu assim, foi construída, dia após dia, pensamento após pensamento, com erros, com recaídas, com paciência. Mas no fim, ela vence, porque o tempo sempre recompensa quem tem constância. Sêneca dizia: nada é mais poderoso do que uma mente em paz consigo mesma. E ele tinha razão. Porque a paz não é um prêmio, é uma prática. É o resultado de pequenas vitórias diárias sobre o ego, sobre o impulso, sobre o medo. E se você chegou até aqui, já deu o passo mais importante. Decidiu buscar o controle interno, não o controle dos outros, não o controle do destino, o controle de si. E esse é o início da verdadeira liberdade. Agora, quero que você escreva aí nos comentários: eu escolho a calma. Essa frase é o símbolo de tudo o que você aprendeu hoje. É o lembrete de que a força não está em reagir, mas em manter-se firme. De que você pode sentir tudo, viver tudo e ainda assim permanecer dono de si. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a mente de um jeito novo, te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com alguém que anda precisando de paz. Porque o mundo não precisa de mais barulho, precisa de mais pessoas serenas, conscientes e fortes por dentro. O caminho estoico não é rápido, mas é seguro. Você não está quebrado, você está em transição. Existe um momento silencioso na vida em que percebemos algo desconfortável. Não podemos mais ser quem éramos. As mesmas reações já não servem. As mesmas desculpas já não convencem. Os mesmos comportamentos já não sustentam a vida que queremos construir. E isso dói. Mas os estoicos sempre souberam: a dor não é o inimigo. A resistência à mudança é. Marco Aurélio dizia que o fogo não destrói aquilo que é forte. Ele apenas consome o que é frágil. E talvez agora a vida esteja queimando versões antigas de você. A pessoa que aceitava menos do que merecia. A pessoa que reagia impulsivamente. A pessoa que vivia tentando agradar. A pessoa que fugia do desconforto. Essa versão precisa morrer. Não porque era inútil, mas porque já cumpriu seu papel. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. Você não se torna uma pessoa melhor adicionando coisas. Você se torna mais forte, abandonando o que já não serve.
Sêneca dizia que crescer exige perder, perder ilusões, perder hábitos, perder versões confortáveis de si mesmo. É por isso que mudar dói, mas também é por isso que transforma. Se você sente que está mais silencioso, mais seletivo, menos tolerante com o que antes aceitava, isso não é frieza, é clareza. E antes de continuarmos, eu preciso te perguntar algo importante. Você está disposto a abandonar quem você foi para se tornar quem precisa ser? Se sim, continue. Se não, este vídeo não é para você. Se isso já fez sentido, curta o vídeo agora. Inscreva-se no canal. Esse conteúdo não é comum. Comente "Estou pronto" se você sente que uma nova fase começou. Depois que a versão antiga de você começa a cair, vem o silêncio. E é aqui que muita gente desiste, porque não existe aplauso na reconstrução, não existe validação externa, não existe ninguém dizendo continue. É você e a sua mente. Os estoicos chamavam esse momento de retorno ao que está sob seu controle. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E é exatamente aqui que nasce a nova pessoa. Você começa a perceber que não pode controlar o passado, o comportamento dos outros, as injustiças, o reconhecimento. Mas pode controlar algo infinitamente mais poderoso: suas respostas, seus pensamentos e suas escolhas. A nova versão de você não reage como antes. Antes, você explicava demais. Agora você observa. Antes, você se defendia de tudo. Agora você escolhe suas batalhas. Antes, você precisava ser entendido. Agora, você precisa estar em paz. Isso é força, mas não a força barulhenta, a força silenciosa. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. E quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de gastar energia tentando convencer, provar, agradar, competir e começa a investir energia em disciplina, autocontrole, clareza, caráter. A nova pessoa que você está se tornando não se constrói na motivação, mas na constância invisível. Ela nasce quando você acorda mesmo sem vontade, mantém limites mesmo com culpa, permanece calmo, mesmo provocado, segue firme, mesmo incompreendido. É aqui que muitos falham. Porque o ego quer reconhecimento imediato, mas o estoicismo ensina: o verdadeiro crescimento acontece quando ninguém está olhando. Se você sente que está mais sozinho nesse processo, isso não é castigo. É seleção. Sêneca dizia que a multidão raramente anda na direção da virtude. E quando você começa a mudar, naturalmente se afasta do barulho. Você perde companhia, mas ganha direção. E aqui vai uma verdade dura, porém libertadora. Nem todos merecem acesso à sua nova versão. Algumas pessoas só conhecem você enquanto você é fraco, disponível ou previsível. Quando você muda, elas se sentem ameaçadas. E tudo bem. Existe um erro comum quando alguém começa a ficar forte: confundir firmeza com frieza. Os estoicos nunca defenderam se tornar insensível. Eles defenderam se tornar inabalável. A nova pessoa que você está construindo não é alguém que não sente. É alguém que não é governado pelo que sente. Você ainda sente medo. Você ainda sente tristeza. Você ainda sente raiva. A diferença é que agora essas emoções não dirigem mais suas ações. Marco Aurélio escreveu: você não precisa transformar tudo em uma luta. E essa frase carrega maturidade. A nova identidade não precisa vencer discussões, não precisa convencer ninguém, não precisa provar valor. Ela apenas age de acordo com princípios, e princípios são âncoras. Quando você decide viver por princípios, você não se perde em provocações, você não negocia sua dignidade, você não se abandona para ser aceito. Isso não te torna arrogante, te torna inteiro. Agora, aqui está algo que poucos falam.
você vai recair. Em algum momento, você vai reagir como antes, vai se explicar demais, vai se irritar, vai duvidar de si. E isso não significa fracasso. Significa que você é humano. Sêneca dizia que o progresso não é ausência de falhas, mas menor tempo de permanência nelas. A diferença agora é que você percebe mais rápido, se corrige com mais consciência e não se pune por aprender. A nova pessoa não se destrói por errar. Ela ajusta. E aqui entra um dos pilares mais importantes do estoicismo: voltar a si mesmo. Sempre que o mundo tentar te puxar, volte ao silêncio, volte à respiração, volte aos seus valores. Você não precisa responder tudo, não precisa explicar tudo, não precisa reagir a tudo. Às vezes, a resposta mais poderosa é não se mover. E quando você aprende isso, algo profundo acontece. A mente vira abrigo, o corpo relaxa, a vida desacelera. Você se torna alguém que não vive em guerra, não vive em defesa, não vive em fuga. Você vive em presença. E talvez o maior sinal de que você realmente mudou seja este: você não sente mais necessidade de contar para ninguém quem você está se tornando. Você apenas se torna, e isso é maturidade. Se esse vídeo te ajudou, curta agora.